Estamos aqui com mais um podcast de Oxa, o verdadeiro podcast do CP Oxa Leal. Eu sou o Michael. Eu sou a Kézia. Eu sou a Natasha. No nosso programa de hoje, teremos a ilustre presença da professora e coordenadora do Núcleo de Integração Curricular, Tamires. Oi, Tamires. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a vocês. Estou honrada com o convite de vocês, ser a primeira convidada nessa nova temporada. Muito obrigado novamente, é uma honra receber a senhora aqui, a gente ficou muito feliz. E eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a sua profissão e sobre o que a Tamires faz no CP Rocha Leal. Conta pra gente. É difícil falar o que não fazer no Rocha Leal, né? Porque, assim, por mais que tenha a profissão professora, existe também a parte da coordenação de integração curricular, que basicamente é o coração de um CEPI. Todos os CEPIs têm um coração e nele é a integração curricular. Tudo se baseia nele e tudo faz girar toda a roda. Vamos dizer que o CEPI tem uma engrenagem e a engrenagem é justamente o funcionamento da integração curricular. Questão dos projetos, dos clubes, das escolhas dos líderes, da possibilidade dos estudantes estarem fazendo o seu papel de jovem protagonista. Isso tudo faz parte do trabalho da integração curricular, proporcionar a vocês uma voz diante das disciplinas. Muitas escolas de ensino regular, elas têm a tendência a utilizar só a parte de núcleo básico de matérias. E a integração curricular é isso. É a gente acrescentar, fazer, basicamente, produzir essa parte, que é o quê? Você estuda física e na integração curricular você pratica, certo? Você faz experimentos, você entende na prática o desenvolvimento. Às vezes você não entende a teoria, mas a gente utiliza também uma prática. E Tamires, o que te levou a escolher essa profissão? E você já tinha essa vontade de exercê-la? Então, não é como se nós, como estudantes, falássemos, poxa, vou querer ser professor quando eu crescer. Você passa uma vida na escola, vendo aquele professor o dia todo, não é como se você falasse, nossa, meu sonho é ser professora. Para mim não foi dessa maneira. Apesar de que, querendo ou não, eu exercia de vez em quando, né? Por exemplo, minha avó teve um período que ela estava fazendo uma espécie de EJA, que hoje tinha um outro nome, ela fazia, na época eu era do fundamental, eu ajudava ela já. Então, assim, algumas coisas a gente já vai exercendo. Então, faz grupo estudantil de estudo, eu ajudava já o pessoal a estudar. Mas, assim, nunca imaginei que eu ia terminar sendo professora e me tornando, e é até gratificante, porque, assim, acredito que a maior alegria de um professor é quando um aluno aprende realmente. Não é questão de ter a maior nota somente, é de o cara falar assim, poxa, eu entendi esse conteúdo, agora eu sei. Isso aí traz uma gratificação enorme pra gente. Então, assim, foi todo um percurso, né? Até eu alcançar esse ponto de ser professora, né? E de uma matéria que eu adoro, né? Apesar que muitos não... Enfim, matemática. Matemática eu acho tão bacana, é como, assim, é uma área que eu me sinto bem. Então, assim, apenas aconteceu de eu entrar nessa área. E a gente imagina que trabalhar numa escola com tanta gente, tantos afazeres, deve ter trago muitas dificuldades para você. Então, você poderia citar alguma da sua maior dificuldade na carreira profissional? Então, uma das maiores dificuldades, eu vou começar pelo primeiro dia em que eu cheguei no Rochinha, né? Nossa escolinha pequenininha ali em cima. Primeiro dia que eu estava entrando na escola pública, em Águas Lindas, né? E eu peguei algumas aulas no período noturno. O período noturno não era como agora, que tem a maioria adolescente até 17, 18 anos. Tinha pessoas com 20, 30, então, assim, era uma variação muito grande, estava começando. E, assim, eles tinham uma professora que eles gostavam muito e que ela foi pro DF. E no dia que eu cheguei, eles estavam fazendo uma espécie de
de um protesto pela volta dela, e eles não sabiam que estava chegando nova. E coincidiu de no dia que eu chegar já ter todo aquele esquema para nova professora, meio que cheguei naquele baque, né? E as primeiras experiências lá foram meio, assim, foi de aprendizagem, bastante aprendizagem. Teve dias que eu ficava olhando, gente, eu desse tamanhozinho, com essa vozinha, brigando com os meninos de quase 2 metros de altura, que não estavam dentro de sala de aula. Eu ficava assim, nossa. Depois que eu passava, eu falei, gente, eu tava o tamanho desses meninos e meu tamanho falando uma coisa. E querendo ou não, eles respeitavam bastante. E é isso que eu gosto no Rocha, que diferente de muitas escolas, os alunos fazem a diferença quanto ao respeito, quanto à educação deles, quanto à postura dos alunos. Então, você chega em algumas escolas, às vezes os alunos, eles tratam mal as pessoas. E vocês não, vocês são bem educados, vocês respeitam, vocês acolhem melhor. Então, assim, eu tenho orgulho de falar que vocês são estudantes, assim, muito acolhedores, muito bacanas mesmo. Nada. Tá, como você acabou de nos dizer, você entrou no Rocha sendo professora de matemática. E hoje em dia você é coordenadora, então eu queria que você contasse pra gente do podcast como foi essa transição de professora para coordenadora. Então, nessa, assim, até minha história como coordenadora começa ainda na transição, antes da gente chegar a se tornar CEPI. Eu comecei como professora, 2018 ali no Rocha, e aí 2019 também, continuei como professora, e chegou 2020, época da pandemia. E durante essa pandemia, houve uma mudança em cargas horárias de professores, etc. Teve até uma parte que eu fui para o CEAL para pegar algumas aulas, né? E o ano da pandemia passou, uma parte online. Quando nós retornamos no segundo ano de pandemia, nós tivemos uma mudança maior nessa parte, que era a coordenação de turno. Coordenação de turno passou a ser, ao invés de um coordenador de turno para cada período, passou a ser 2 para a escola. Um que pegaria o período de 7 até as 16 e outro que pegaria às 17 horas até as 22. E foi aí que eu entrei na parte da coordenação, que foi como coordenadora de turno desse período. Então, todos os dias, 7 horas da manhã, estava eu mandando bom dia, falando das aulas para todo mundo. E estava em 25, 26 grupos de alunos, contando essa escola, a outra, e mandando mensagem todo dia, lembrando as datas, fazendo chamada, o controle das chamadas, atendendo os pais. E foi aí que começou, né? Essa questão da coordenação de turno. Foi assim, era muita mensagem no meu celular. Eu acordava, mensagem. Daqui a pouco, mensagem. Daqui a pouco, outra mensagem. Então, a maioria dos alunos, quando vieram para essa escola, eu conheci por nome. Tudo por conta dessa coordenação de turno mesmo. Nesse mesmo ano, a gente teve que fazer busca ativa. Eu conheci alguns pais de vocês na época que eles iam buscar a cesta lá na escola. E eu tinha que dar notícia para alguns pais da presença ou da falta de alguns, né, em relação às atividades. E a gente tinha que dar um controle maior, tinha que ver quem eram os alunos que não estavam participando, enfim. E aí, eu vindo aqui para o CEPI, eu saí da coordenação de turno, porque não existia mais. E nesse ano, quando eu retornei para a parte do vespertino, do ensino médio, eu retornei já com integração curricular, né? Por conta, basicamente, do histórico de mexer com os projetos. Eu já mexia com Estudo Orientado 2, já mexia com projetos de robótica, enfim. Então, eu entrei nessa parte justamente por conta dessas experiências com os projetos e desenvolvimento de outras atividades fora do núcleo básico. Então, Danilo, sabemos que além de professora, a senhora é coordenadora do núcleo de integração curricular da nossa escola. Sendo assim, surgem várias dúvidas, né? O que é ser coordenadora do núcleo de integração curricular? A senhora poderia falar pra gente o que é e como isso pode mudar na vida dos alunos? Sim, na verdade, como eu falei para vocês antes, esse é o coração do CEPI. Então, assim,
Diversas vezes, muitos alunos se apegam só àquela parte de caderno, estudar português e matemática, e não exploram a parte prática. O que é uma integração curricular? É você conseguir entender aquilo de outra forma. Por exemplo, muitas vezes na matemática você fica observando, por exemplo, sólidos. É o cálculo a respeito de área e perímetro, E na prática, o que seria aquilo? O que mudaria na sua vida? Então, assim, você tem aplicação prática dentro das práticas experimentais de matemática. Mesma coisa acontece com biologia, física e química. E a integração, ela é baseada nos resultados de vocês. Por isso que todas as segundas-feiras, quando vocês fazem aquelas provas, elas geram resultado. E desse resultado, nós vamos fazer uma análise e ver em que ponto vocês precisam melhorar. E a partir dessa análise, a gente vai desenvolver a integração curricular para trabalhar aqueles pontos. Tanto que as eletivas, elas são baseadas justamente nesses pontos. Por exemplo, o podcast surgiu da necessidade de vocês trabalharem melhor a comunicação e interpretação, certo? Então, assim, existia uma falha em português na questão de interpretação, comunicação, de leitura, né? Então, o que aconteceu? A gente tem um podcast que hoje trabalha leitura, compreensão, comunicação de vocês. Então, é um resultado que vocês obtiveram. Vocês tinham essa falha, a integração curricular foi o quê? Atingiu isso, trabalhando a partir das eletivas. E das eletivas a gente vê como resultado de vocês uma melhora em sala de aula. Então, assim, os professores chegam e falam, poxa, aquele aluno está desenvolvendo muito melhor a leitura dele, está desenvolvendo muito melhor a comunicação. Às vezes ele não participava da aula e hoje ele participa de uma maneira mais fluente. Então, assim, essa é a parte que a integração entra. Às vezes você não compreende lendo textos ou a parte da teoria, mas nós temos a aplicação prática, entendeu? E isso gera também a questão do PPM. PPM também vai ser trabalhado muito isso, né? Preparar vocês tanto para o pós-médio em relação ao vestibular, ao PAS, quanto para concursos. Currículo, eu acredito que o terceiro ano já esteja trabalhando a questão dos currículos com o professor, né? Já esteja entendendo esse mercado de trabalho que vai seguir pós-médio, entender um pouco sobre as faculdades, os cursos que vocês vão fazer, certo? Então, integração é isso. E meu trabalho na coordenação de integração curricular tem uma certa dificuldade de até que todo mundo capite essa essência, né? Então, assim, encontro com os líderes para entender a necessidade dos alunos. Então, todo mês os líderes se reúnem. Então, a gente tem uma reunião primeiro comigo, depois com o gestor também. Eles passam as necessidades dos alunos para o gestor. E o gestor tenta entrar em acordo com eles o que pode mudar, o que pode melhorar na escola, porque nós não temos a visão de vocês. Então, às vezes, vocês têm um ponto em que vocês querem melhorar, e aí entra nesse ponto. A integração curricular permite isso, tanto que vocês elegeram os líderes, eles vão entrar para representar vocês nessas reuniões, porque a gente não pode ter os 294 alunos da escola dentro de uma mesma sala. Então, nós pegamos e reunimos nesses 20 líderes para fazer justamente isso para vocês, tá? Então, entra aí, questão dos líderes, questão dos clubes, questão dessas aulas diversificadas, tudo isso é integração curricular. Então, gera um trabalhinho. Então, Tamires, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, inclusive seguem lá, @podrocha. E os nossos seguidores mandou algumas perguntinhas para você. Então, Tamires, se prepare. Quantos anos você tem? Nossa. De alguma forma eu previ que está vindo, que eu escuto essa pergunta direto, mas eu tenho apenas 28 anos. Caramba, matou minha dúvida. Agora uma pergunta meio particular que a senhora conhece, talvez os colegas não conheçam. Sente orgulho das pessoas que você formou na Builders? Eu sinto muito orgulho das pessoas que eu formei na Builders. A Builders, na verdade, foi um projeto que entrou mesmo pro meu coração, querendo ou não.
porque é uma equipe em que foi a minha primeira equipe como técnica, primeira técnica, né? Em que os meninos passaram por diversas situações e assim, não desistiram. Persistiram. E ano passado, quando eu fui para o torneio de robótica, conversar com alguns juízes e trocar experiências com o pessoal lá, como nós sempre fazemos no torneio da FLL, eu descobri que o projeto que os meninos tanto trabalharam, que a gente... Enfim, né? Foi para o torneio nacional, porém eles tinham desistido de persistir com esse projeto quando eles já estavam ao passo de já produzir protótipo. E eles desistiram. E esse projeto foi pro nacional. Coisa que nós nunca conseguimos ir até hoje. Então, assim, eu fiquei imaginando o tanto que a gente teve de trabalho. Que eles tiveram Eles têm toda a capacidade, aliás, vocês têm toda a capacidade. Se um projeto dessa escola vai para o nacional, quer dizer que os alunos dessa escola têm uma capacidade para produzir um projeto a nível nacional para o Brasil, um projeto bacana. Então, assim, vocês são todos capazes, apesar de a gente nem sempre ter esse reconhecimento, esse projeto mostrou justamente isso. O que a senhora tem a dizer sobre 2019, Tamires? Bom, 2019 foi o segundo ano meu no Rocha, na verdade o primeiro ano por completo, né, de janeiro a dezembro, e que eu encontrei, assim, foi a primeira vez que eu peguei Estudo Orientado 2, que eu comecei a entender essa matéria, inclusive hoje eu já entendo bem mais do que lá naquela época, e diversas questões, inclusive eu conheci a maioria desse pessoal que está aqui no podcast hoje em 2019. Né? Tenho gravações de alguns, fotos de outros. Então tem umas lembranças especiais ali no meu celular que eu espero muito na formatura deles mostrar pra todo mundo. Enfim. E foi o ano que eu fui técnica pela primeira vez de uma equipe de robótica, que foi a Builders. E que eu conheci esse rapaz aqui. Ele chegou na escola em 2019. Todo mundo falava, nossa, esse menino já estudou aqui, já reprovou várias vezes, tá voltando, será que ele vai ficar até o final do ano? Porque ele muitas vezes saiu, desistia ou mudava. E o professor Wesley chegou e falou, Tamires, o Michael, aluno lá do 7º C, ele quer muito participar da robótica. Só que eu falei para ele melhorar as notas, conversar com você, ver como é que vai ser o processo, tá? Pra gente dar uma chance pra ele, tá com muita vontade de participar. E qual eram os requisitos da robótica? Basicamente ter notas e disciplina. E era uma coisa que o Michael falou diversos anos, que era disciplina e notas, né? E ele tinha ele estava na pior sala, assim, comportamento da escola, que era o 7º C. E, inclusive, por essa mudança, porque ele queria tanto entrar na robótica, ele se propôs a mudar. Falou inclusive comigo, professora, eu não consigo sentar lá atrás com aqueles meninos bagunçando, pelo amor de Deus, me volta na frente, porque senão eu vou acabar me corrompendo e eu não quero perder minha chance com a robótica. E ele ficou, e ele persistiu e foi atrás, tanto é que ele fez um Enseja, tá aí no 3º ano, batalhando até hoje. Até hoje. Né? E a história do Michael, eu conto, assim, com muito orgulho, toda vez que eu tenho uma história de exemplo, eu tenho a dele em primeiro lugar. Que eu era um menino que entrou um pouco até desacreditado. Ele mesmo assim não acreditava que ele ia crescer tanto. Então, como ele começou a desenvolver na robótica, ele mexia com o robô, começou a aprender a respeitar o tempo dos outros. A gente tinha uma batalha por quem ia ficar liderando a equipe. E o Michael sempre quis participar à frente, até que ele entendeu as habilidades dos outros e aceitou. Ele não causou nenhuma briga por conta disso, ele aprendeu a respeitar o momento dos outros e até hoje é isso. Então, assim, o Michael evoluiu em questão de comunicação, em questão de correr atrás. Ele é um maior exemplo de um aluno que tinha um mau comportamento e que com um objetivo que a gente cedeu para ele naquela época, ele fez uma diferença gigante. Então, assim, ele tentou trazer os alunos da turma dele
para robótica, mostrou, foi fazendo uma propaganda gigante. Todo dia ele chegava, professora, tem esse meu colega que quer muito participar, ele prometeu que vai se empenhar, e etc. Todos os dias o Maicon estava lá. É um aluno que, vou falar da Builders. A Builders foi uma equipe que eu sempre pude contar em relação a estar ali. Não que os outros não tivessem, mas assim, todo momento eu falo, gente, eu preciso de ajuda de alguém aqui. Alguém, Maicon, Natália, Eric, estão sempre ali. Nayane também. Nayane e... Enfim, essa galerinha sofreu bastante quando eles tiveram que fazer monitoria, né? Eles passaram basicamente o que todo professor passa. Não me esqueço também deles falando, professora, o que é aquilo? Eu tento falar com os meninos, mas eles não me escutam. Se eu não for dura um pouco com eles, eles não vão me escutar. E eles tinham medo de brigar com esses meninos, porque eles estavam com dó de chamar a atenção deles por conta de alguma coisa. A Natália, da Builders também. A primeira vez que ela chamou a atenção de um aluno, acho que não foi nem ela, mas ela chorou tanto quando ela saiu de perto dos meninos. Eu tive que dar uma bronca pro menino e começou a chorar. Mas o que eu tenho a dizer desse cara aqui é que no final do ano, a mãe dele apareceu lá na escola para falar com a gente. E ela falou o seguinte: muito obrigada pela oportunidade dada ao Maicon. Ele é outra pessoa hoje. Antes ele tinha um comportamento um pouco mais agressivo, ele não escutava, ele não interagia com a gente. E hoje ele é um menino que simplesmente participa da casa. Você vê os vídeos dele com a irmã dele, é o tempo todo amoroso. Enfim, o Maicon se transformou e é um projeto da robótica que a gente vê o exemplo, que eu sempre vou citar, o Maicon. Porque não tem um exemplo maior. Obrigado. Eu precisava muito ouvir isso hoje, porque como eu tô participando do OBR, essa semana eu fiquei muito nervoso. Inclusive, estava muito nervoso no início do programa, que eu fiquei, não vou conseguir, eu quero chorar. E ter ouvido tudo que eu já passei, me fez lembrar um quanto que eu sou forte, um quanto que eu consigo. E tipo assim, muito obrigado. Se hoje eu tô aqui no podcast, a senhora tem a parcela de culpa muito grande. Se hoje eu mudei, a senhora tem a parcela de culpa muito grande. Então, muito obrigado. Muito obrigado por não ter desistido de mim. Muito obrigado por não ter desistido da Builders. Obrigado também, de verdade. Muito obrigado. Por nada. Eu que agradeço, na verdade, você ter confiado. Na verdade, todos vocês, tá? Vocês confiaram, basicamente, a equipe, né? Confiaram que eu ia conseguir levar a equipe de vocês, mesmo quando vocês falavam, não vai dar certo. Eu chegava na sexta-feira, eles estavam lá quase chorando. A gente vai acabar com a equipe não vai mais acontecer, vai encerrar, a gente não vai pro campeonato e etc. Na outra semana eles estavam com um projeto completamente novo e firmando lá. Então, assim, foi uma equipe que batalhou, tanto é que foi o primeiro prêmio por escola pública de destaque, foi da Builders, do trabalho deles. Então, parabéns. E por fim, Tamires, qual mensagem você como coordenadora deixa para os nossos alunos CEPI e de outros CEPIs também que estão nos assistindo? Aproveitem toda a estrutura do CEPI, a experiência dos professores e de toda a possibilidade que o CEPI dá para vocês de desenvolver. Porque, assim, meu tempo como estudante, meu sonho é participar de uma escola dessa, um CEPI. Poxa, em desenvolver projetos, em estar sendo protagonista, correr atrás de tudo o que dos meus objetivos, desenvolver um projeto de vida, ir atrás, saber, conhecer quais as possibilidades pós-médio. Eu não tive todas essas informações, eu não tive essas orientações na minha época e vocês hoje têm. Vocês têm toda uma possibilidade de desenvolver isso. Então, a mensagem que eu digo para vocês é aproveitem, porque uma frase que eu gosto muito, que eu vou deixar para vocês, é a seguinte: uma mente que se abre a nova ideia nunca mais voltará ao tamanho original.
infelizmente se encerra mais um episódio do podcast. E antes de tudo, eu queria falar pra você que tá aí me vendo do outro lado. Você viu, né, pelo que eu passei? Então, cara, estuda, pô. O estudo vai te levar a lugares que você nunca imaginou, tá bom? Tchau, até o próximo episódio.